galera, eu sou Ana Couto, estamos aqui na segunda temporada do Faz e Fala. Hoje o meu convidado é super especial, além de um amigo, é um cara que eu admiro enormemente, foi curador do Faz e Fala desse último ano e ele é nada mais nada menos do que o CEO do iFood. Muito prazer em Obrigado. tê-lo Até aqui. que enfim você me chamou, hein, Ana Pô, Couto? não fala isso mentira, ela não, me hein? chamou bastante. Essa A agenda agenda aí, que ele faz muito, mas essa aqui vai ser uma conversa mais que especial. Ele é advogado. Gente, tem tanta história aqui com o Diego, mas vamos começar? A Bora. gente começa com um aviãozinho. Você vai receber um aviãozinho que tem uma pergunta que só a Paula Joga o sabe qual aviãozinho. é. Olha, não tá nem sabendo, hein? É. Ó, e Ó, vermelho, hein? Da cor do é. iFood. Foi pensado isso, né? Ah, adorei isso Aí aqui. tem uma pergunta aqui para quebrar o Que gelo. lembrança explica melhor quem você se tornou? Opa, boa A pergunta. lembrança que melhor explica que eu me tornei é ir aos sábados pra fazenda com meu avô, trabalhar na lida da roça, almoçar uma marmita quente feita no fogão a lenha, só nós dois. Que delícia. Dormir numa casa que só tem o teto, não tem o forro, com 2 morcegos pendurados lá, e voltar com o braço pra fora da belina, assim, com o vento batendo assim, levando o braço pra trás. Quase um filme, né? É isso, esse sou Que eu legal. hoje, numa versão São Paulo, numa versão diferente por aí. O que tem nessa história que você guarda mais desse filme que você contou pra gente? Cara, o que eu guardo mais é o amor de fazer algo, né? Então, ir pra fazenda poderia ser visto como um trabalho chato, mas aquilo pra mim era prazeroso. 2 raízes, eu sou uma pessoa de muita raiz, meus amigos são os mesmos de sempre, minha família tá lá todo final de semana. Eu não sou uma pessoa de passagem, sou uma pessoa de raiz. Dá pra ver. O morcego, para mim, tem uma simbologia muito importante. Eu vou falar uma frase: passarinho que voa com o morcego acorda de cabeça para baixo. Isso quer dizer, escolha muito bem com quem você está andando. Então, esse é um exercício que eu faço bastante. E o voltar na belina, com o braço para fora, tem a ver com sentir a vida. E muito da minha rotina, do meu jeito de ser no dia a dia, tem a ver com sentir a vida. Fazer coisas que me faz sentir que eu sou um ser humano como qualquer outro. Coisas que eu posso contar aqui se a gente quiser depois, mas acho que define um pouco isso tudo. A energia da vida está dentro de você. Muito bom. Muito, muito legal. Você é um cara que mexe o Brasil, de certa forma, né? Pensando, atuando. Você já fez 2 livros super bacanas, que é a Nova Economia, que eu adoro, porque eu acho que tem uma quebra de paradigma que a gente está vivendo, e o outro, né, o AI e o Executivo. Me conta um pouco, e aí, sobre a ótica do seu papel como CEO, mas também um cara que está influenciando muito, faz muito podcast, conversa muito. Qual é a sua intenção, assim? O que está dentro de você que dá tempo para essa conversa acontecer com tanta gente, com tanto impacto? Então, Ana, acho que é um lado meu filosófico dessa conversa, mas é assim, pensa assim, eu nasci um cara privilegiado, classe média, região sudeste, homem, branco, heterossexual. Família? Eu não tenho preconceito na vida, eu não senti preconceito, eu não sei o que significa isso, né? Aí, esses privilégios, mais o que eu fiz individualmente, me permitiram, cara, prosperar, né? Você ganha dinheiro, você ganha segurança, você ganha conforto e um monte de coisa. Onde é que você vai parar com isso? Você vai querer o quê? Mais conforto, mais segurança, mais dinheiro? Então, assim, se eu tenho a chance de refletir bastante e influenciar em alguma medida, e influenciar não quer dizer ter razão, mas é debater, Sim, falar, incomodar, ser incomodado. Por que eu não vou fazer isso? Sim. Alguém vai falar assim, mas isso não é papel seu na empresa. Mas a discussão não é essa. As pessoas que fazem isso, elas têm um raciocínio defensivo. É óbvio que eu tenho que respeitar algumas coisas para não expor minha empresa. Mas existe uma intersecção. O que não tem de intersecção dá para fazer. Sim. Vai lá e faz. É o que você chama aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso. E aí tem um lugar também do crachá e da liderança, que eu acho que é uma discussão muito moderna, né? Assim, quem tem um crachá de um cargo, e você tem, obviamente, o crachá de CEO, mas você tem um papel de liderança de dentro da organização e para fora da organização. Sem dúvida. Me parece que esse papel consciente da liderança é mais forte. Me fala o que é esse papel de líder dentro da organização, o que você mais olha, e para fora também, o que você mais busca? Ó, para dentro o meu papel ele é muito, 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 muito claro. Empresas são bem-sucedidas e se perpetuam
pessoas confundem essas coisas, né? Sim. Porque num mundo estável, eventualmente você chega num lugar e você tem a sensação de perpetuação. Só que o mundo ele é cada vez menos estável. Então as pessoas deveriam tomar muito cuidado em achar que estão construindo algo perpétuo. Mas empresas que crescem, prosperam e se sustentam são empresas que têm, na minha opinião, uma única coisa forte: cultura. Porque o que permite essa perpetuação é você ter a certeza que, independente das pessoas que estiverem lá, aquela dinâmica, tá rolando, tá acontecendo. Então pensa assim, por que o iFood tem a trajetória que tem? Porque a gente fala e prega e exige, por exemplo, o empreendedorismo, o resultado e a inovação. Isso não é sobre uma pessoa, o iFood tem 8 mil pessoas, não existe uma pessoa ser assim, 2, 3, o chefe, não existe essa história. Então o meu papel é cada vez mais olhar para um ambiente que é maior e mais complexo que o iFood e garantir que as pessoas estão nesse ritmo, nesse Esses são os formato. 3 valores que você não abre mão. Não. Então, esse é meu papel. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Dentro do iFood, qualquer pessoa que entra num processo seletivo e é escolhida pelo dono da vaga, o dono da vaga não pode aprovar. Quando ele fala, achei a pessoa, tem uma outra que vem dentro de um grupo de pessoas que faz uma conversa final dizendo, essa pessoa tem ou não tem nosso jeitão. Não é uma discussão técnica, não é sobre a posição, sobre o desafio. Sim. E se essa pessoa disser tá reprovada, acabou. Não é o dono da vaga que decide. Se essa pessoa disser tá aprovada, a proposta é liberada, a proposta é feita e eu falo com a pessoa acima de gerente, ou seja, eu falo com 10 pessoas por semana. De cargos que vocês estão Acima de gerente, qualquer pessoa que estiver vindo, cara, a empresa é muito grande. Acima de gerente quer dizer muita gente. Muita gente. Quer dizer 700 pessoas. Eu ligo e falo, você está vindo por quê? Aí a pessoa, obviamente, me dá uma resposta bonita. Mentirosa ou verdadeira, ela me dá uma resposta bonita. Eu falo, eu não consigo julgar se é verdade ou mentira. Eu só quero te dizer uma coisa. Se você não entendeu e comprou minha cultura, eu posso te garantir uma coisa, em 6 meses você vai ser demitido. Você pode ter certeza. O contrato está claro. Está bem claro. Então, se a pessoa estiver vindo porque está aumentando o salário, porque não sei o quê, e ela conseguiu enrolar a gente no processo, cara, ela pensa 2 vezes, porque não tem esse problema. E muita gente às vezes olha para mim e fala assim, mas cara, você é duro quando você institucionaliza isso. Eu falei, duro não, eu exijo respeito. Na sua casa, se você me convidar e eu não puder entrar de tênis, eu tenho que chegar lá e tirar o tênis, certo? Respeito isso. Respeito. Então eu exijo respeito dentro da minha casa. Então eu me preocupo muito com isso. Para fora, eu tenho uma preocupação muito grande de fazer as pessoas entenderem o que é uma empresa de tecnologia. A gente criou nos últimos 30 anos no mundo a sensação de que uma empresa de tecnologia é uma empresa fria. Ela é uma empresa meio... os fins justificam os meios. Né? Porque a tecnologia gerou aquele negócio... Ele está muito associado à rede social, aos dados, ao fim da privacidade. Isso não é uma verdade para todas as empresas. Então, boa parte da tensão que a gente historicamente teve, ela é muito reduzida hoje, mas que historicamente a gente teve com os entregadores, vinha, por exemplo, de pessoas que interpretavam a gente de forma muito fria e, portanto, transmitiam uma imagem muito fria, seja pela mídia, seja pelas redes sociais, e não falo aqui as criticando, a responsabilidade é minha de resolver isso, não é delas. Então, para fora tem muito esse papel de deixar bem claro como a gente é, o que a gente pensa, o que a gente quer, relembrar o histórico para poder provar a consistência na jornada. Então, tem um papel muito forte aqui. E aí os livros, né, a Nova Economia fala de um modelo de negócio que até entra um pouco nessa discussão de modelo de trabalho. Isso. Né, você puxa essa conversa. O que rolava e ainda rola nas organizações muito tradicionais no Brasil e o que a gente espera? O que é século XXI? O que uma organização precisa estar no século XXI? Como ela se encara? Adoro esse tema. Esse tema é hoje, né? É o que a gente vive. Deixa eu falar das organizações tradicionais. O Brasil tem um problema... Ele tem um ponto cego, as empresas tradicionais, muito grande. O Brasil é um país que, historicamente, ele tinha muita barreira de entrada. Sim. Então, quando você cria uma barreira de entrada e diminui a entrada de competição, você tem a falsa sensação que as coisas estão indo bem. Geralmente, como é que você resolvia isso? Você ligava no BNDES, pedia um juro subsidiado,
Você ligava em Brasília e pedia uma tarifa de importação para o gringo não vir. Você deixava a lógica trabalhista ser muito difícil para o gringo entender, assim como a tributária. E aí, Só o Brasil né? entende do Brasil. Exatamente. Qual é o problema disso? Você tem um primeiro ciclo, que são esses últimos 15 anos, em que a soma da nuvem, a soma do código, do software, a soma do microprocessador, o celular na sua mão, dentre outras coisas, e a soma da rede, 3G, 4G, 5G, ela permitiu o mundo ser fluido em termos de fazer algo e entregar algo. Se você quiser pegar isso aqui agora e transmitir isso lá em Portugal, você faz, Sim. certo? Na hora. Na Isso não hora. existia 20 anos atrás. Então você tem uma primeira camada de competição que ela desmontou muita gente. Muitas empresas grandes que a gente conhece hoje são frutos disso. Pensa no iFood, Mercado Livre e Nubank. Total. São empresas que só existem porque essas coisas aqui existem. Se elas não existissem, elas teriam que ir para um modelo que eu precisava de $1 bilhão para poder montar tijolo. Isso é uma coisa. Aí você fala assim, mas por que você está me contando isso? Eu estou contando isso para dizer que muitas empresas ainda não sentiram o efeito. Tipo, uma empresa agro, ela não sentiu esse efeito ainda. Quem sentiu isso aqui foi a empresa de serviço. Só que quando você olha o próximo ciclo, Ana, o que está vindo aí? Eu passei uma semana de setembro do ano passado inteira no Quantum AI Lab do Google lá em Montecito, na Califórnia, só vendo o atual estágio de onde o Quantum Computing está. Né? De uma forma muito simplista, o que o Quantum Computing faz? Ele permite a capacidade de processamento de um computador ser 1000 vezes maior. Então hoje, por exemplo, como é que a gente trabalha na indústria farmacêutica? Teste e aprendizagem. Então você vai testando várias coisas e um dia você fala, achei a fórmula do remédio. Por que você faz isso? Porque a gente não tem capacidade de processamento de ir lá no nível da molécula e entender todo o processo de construção de uma molécula e a partir disso recombinar e dizer, tá aqui a resposta. Então como a gente não consegue fazer isso, você vai combinando fisicamente falando e uma hora você acha a resposta. Testando. Quando o Quantum vem, ele resolve isso. Então, para pensar assim, há 100 anos atrás, o Brasil exportava borracha a partir da seringueira. Um dia alguém descobriu como é que faz o látex, matou a indústria nacional. Sim. Um dia, daqui 15 anos, 10 anos, alguém vai dizer, soja, faz assim. Papel, celulose, faz assado. Destruição criativa, né? Total. Então, as pessoas das empresas tradicionais que não entenderam o que está vindo, elas falam, na verdade isso aí só serve para o pessoal da internet. É o pessoal da internet. Exato. Então tá vindo um movimento que ele vai surpreender muita gente. Como sempre, todos os ciclos surpreendem muita gente. Sim. Então acho que é um pouco como eu vejo o mundo tradicional olhando. Quando eu olho para dentro das organizações, as organizações estão vivendo, Ana, elas não estão vivendo. Algumas poucas já estão entendendo a mudança brutal que está acontecendo. Então eu vou te dar 3 exemplos dentro do iFood. Meu time de planejamento comercial, ele tinha 80 pessoas há 12 meses atrás. Hoje ele tem 8. Uau. Quem faz o que eles faziam? Um agente que a gente criou internamente. 200 vezes melhor do que as pessoas e os processos que existiam lá. Isso é uma realidade. Você começou a investir em AI em 2017, 2018. 2018, em 2021, 2022 a gente entrou em AI generativa, que está permitindo essa construção dos agentes hoje. Sim. Isso é uma realidade para mim. Eu vou te dar um segundo exemplo. Hoje, 80% de todos os meus atendimentos no iFood a consumidores, restaurantes e entregadores, farmácias e supermercados, eles são feitos por um agente que desempenha melhor do que o ser humano avaliado por essas pessoas que são atendidas. É incrível. E assim eu posso te dar mais 200 exemplos. Eu vou te dar um exemplo de um negócio que a gente tem lá dentro do iFood, que eu vou até te passar depois para você testar e brincar depois. Sábado, eu acordei e falei, preciso cortar o cabelo. Eu entrei nisso e falei, preciso cortar o cabelo. Os lugares que eu gosto em São Paulo você são nisso esses. O quê? É um app. Você enxerga como um aplicativo. Tá. Né? Na prática, ele é um agente por trás. E eu falei, preciso cortar meu cabelo. Sábado, hoje, depois das 2, mas até às 6. E eu esqueci. E pronto. O que ele fez? Ele foi no site dos lugares, pegou o telefone, mandou um WhatsApp, conversou com as pessoas, descobriu o lugar que tinha, voltou e disse, os 2 tinham, o mais próximo da sua casa é esse, está na sua agenda com o endereço colocado.
Esse está dentro do aplicativo do iFood? Não, isso a gente Você tá testa fora, mas testando. você pode acessar. Eu vou te dar isso Tá, depois para você legal. acessar. Negócio louco. Eu vou te dar um exemplo. O que você faz com isso? Eu não estou sugerindo que você faça isso, tá? Mas só para você entender como as organizações estão mudando, porque aí você pega esses exemplos e transporta isso para dentro da organização depois. Total. Você pode entrar nesse negócio e falar assim, todas as vezes que eu viajar, e você sabe pela minha agenda que eu vou viajar, eu queria que você mandasse uma mensagem para o meu marido dizendo, amor, tô levantando voo. E todas as vezes que eu pousar, e você vai notar isso pela internet passando a funcionar, eu queria que você avisasse, amor, pousei, tá tudo bem. Você nunca mais precisa fazer isso. Eu não estou dizendo para fazer isso porque perdeu um pouco da humanidade Sim, aqui, é muito mais legal você falar amor, né? Obviamente. Mas é só para exemplificar como as organizações mudaram. Então, hoje no iFood, o que a gente está vivendo já? A gente está vivendo uma completa redefinição do conceito de atividade, equipe, área e forma de trabalho. A gente está mudando essas coisas todas e eu espero chegar no ano que vem com pelo menos 30% da empresa já diferente a forma de fazer as coisas e aí em mais um ano a gente terminar de fazer todo o restante. E o que, né, a gente tem casos, como é que você constrói um ecossistema? Eu acho que essa é uma conversa que está na pauta de qualquer organização. Ela não se vê mais dentro só do core. O core de iFood é delivery, é entrega. Mas vocês fazem um negócio muito maior do que esse. E o que está no core de um ecossistema? É a centralidade do cliente? Né, a gente tem o case da Amazon, que fez o One Click, patenteou por 15 anos, que ganhou uma vantagem competitiva enorme em relação aos outros. Como é que você está vendo essa construção de ecossistema para você expandir essa tua oferta, que hoje vocês têm uma oferta muito além do delivery, né? O que para mim é o core do core do core? É uma palavra chamada conveniência. Esse é o jogo. Esse é meu jogo, do iFood. é conveniência. Então, por exemplo, 70% das minhas entregas de farmácia hoje acontecem em até 20 minutos. Então, na hora que eu construo uma capacidade tecnológica que me permite fazer isso acontecer, o mar de oportunidades que se abre para, a partir disso, eu mudar radicalmente as experiências, ele é enorme. Exato. Então, por que eu não deveria ser um ecossistema? Se você descobre algo que é poderoso a ponto de reequacionar a forma como as pessoas vivem a sua rotina, que é o meu exemplo, por que eu não deveria ser um ecossistema? Aí você fala assim, porque você perde foco. Discordo. São duas coisas muito diferentes. Para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um novo olhar sobre o que é core, Total, né? Core exatamente. não é o produto, Exatamente. não é o que você faz. Meu foco é a logística. Meu foco é a tecnologia logística. Meu foco é minha plataforma logística. Meu foco é a forma como eu faço essa conveniência acontecer no mundo real. Então, quantas empresas no mundo você conhece que entregam em até 20 minutos? Você conta nos dedos de uma mão. Sim. E aí você amplia o seu espectro competitivo, né? A gente fez até um estudo sobre o e-commerce no Brasil. E é curioso ver que Mercado Livre está um jogo muito, né, de conveniência, de entrega muito clara, e Shopee também, né? Você começa a competir num range muito maior. E como é que é isso para você, já que também tem conveniência ali? O que tem de segredo aí para ganhar esse jogo? É centralidade, é entender esse cliente? Ana, assim, eu acredito muito num negócio chamado vantagem competitiva. E poucas pessoas entendem disso no Brasil. Exato. Porque como o Brasil é um país marcado por muita barreira de entrada, a gente entende mais diferencial. Eu sou diferente de você. O problema é que quando você é diferente, em teoria eu consigo fechar um gap, certo? O que é vantagem competitiva? É a capacidade de você construir ativos tangíveis ou intangíveis, de difícil replicação, e que faz alguém te valorizar de uma forma diferente. Então, a minha cabeça, independente de que segmento eu esteja, contra quem eu esteja competindo e coisas do tipo, a minha cabeça está em outro lugar. Ela está assim, como é que eu crio vantagem competitiva? Então, por exemplo, hoje a gente consegue fazer entrega, venda de comida de baixíssimo valor, de ticket médio. Isso é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque, veja, se eu vendo uma comida de R$30 numa comissão média de 15, eu estou ganhando R$4,50. Não consigo pagar nem a entrega. Mas eu aprendi a fazer isso. Eu fiquei 6 anos iterando e o ano passado a gente descobriu como fazer isso. Hoje, um ano depois, 12 meses depois, isso já é 10% das minhas vendas.
Isso é vantagem competitiva. Sim, Pode ir lá tentar fazer. sim. Você vai conseguir dar um cupom para fazer a comida ficar barata. Só que o que sustenta é você ter algo que não precisa do cupom, certo? Exato. Então, é sobre isso. Então, eu não estou muito preocupado com os demais. Obviamente que eu tenho a humildade de olhar e ver onde é que eu estou para trás. Eu tenho que fechar gaps, óbvio. Eu estou preocupado em insistentemente criar vantagem competitiva. Esse é um bom ponto, porque muitas organizações falam assim, isso aqui não vai dar dinheiro, eu não vou conseguir fazer esse custo de atendimento, e não vê que a busca da inovação, a busca de solução, que é o drive de qualquer Total. organização. Né? Deixa eu Você te dar um fica parado exemplo, ali um outro exemplo. Em 2018, a empresa crescendo muito e tal, a gente falou, cara, se eu estiver crescendo aqui, eu pegar um Excel e fazer assim, daqui a alguns anos eu paro de crescer, porque eu chego em todas as pessoas. Exato. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a mudar minha cabeça de número de usuários para frequência do usuário, que aí eu começo a multiplicar aquela base por uma frequência média. Quando a gente falou isso, a gente falou, pô, qual é a solução? Pô, a solução é ter alguma coisa que aumente a frequência. Ótimo, então vamos começar a trabalhar isso. E em 2018 a gente começou a testar isso. Testei em 18, não achei nada, 19 não achei nada, 20 não achei nada, 21 não achei nada, 22 eu achei alguma coisa. 23 a gente ficou seguro. Hoje isso é o Clube, que é o nosso programa de loyalty. Ele tem 15 milhões de pagantes mensais, é o maior programa disparado. Recorrente todo mês. Aí é um ponto super mês. importante de modelo de negócio de ecossistema. Né? Aí a gente deixou mostrar a importância da inovação. Por que a maioria das empresas não tem um programa de loyalty? Porque para ter um programa de loyalty você tem que dar alguma coisa. Para dar alguma coisa você tem que gastar constantemente. Portanto, essa equação, via de regra, ela não fecha. Toda vez que alguém fala assim, eu tenho um programa de loyalty, fala, quantos clientes você tem? 100 mil, 1 milhão. Você não tem um programa de loyalty. Se tivesse, primeiro, o cara reconheceria e você teria 50 milhões. Ou você acharia tão bom que você falaria, gente, não precisa se preocupar com dinheiro, pode ir em frente. Sim. Então, a importância de você insistir ao longo do tempo em encontrar uma vantagem competitiva, o meu clube ele não é replicável. Um dia você pode fazer algo melhor, mas você olhar e falar, já sei como fazer, vou fazer aqui agora. Você não consegue fazer isso. Não é simples fazer isso. E encontrar novos modelos de receita, porque você está falando assim, recorrência, por exemplo, é um jogo muito importante. Total. Né? Antecipar, né? Tem o caso do Starbucks que eu uso bastante, que é o gift card. O cara tem bilhão em caixa por causa que ele dá um gift card, vira presente, e o cara não gasta, né? Porque ninguém compra. Ó, você quer ver exemplos aqui de novas receitas? Você vê o business de vale refeição e vale alimentação. Exatamente. Por que ele é valioso para mim? Por causa de outro business, não por causa dele isoladamente. Porque a pessoa que tem o cartão, ele tem uma frequência muito maior, porque é um dinheiro carimbado, ele vai ter que gastar em comida. Vou te dar um outro exemplo. Quando eu criei a Fintech, quando eu digo eu, sempre é iFood, não eu, Diego. Quando eu criei a Fintech, o que a gente se comprometeu? A produtizar tudo que a gente criava de inovação para nós. Quando a gente chegou num estágio que a gente falou isso ficou bom, o que a gente fez? A gente passou a oferecer para fora. A empresa que, segundo negócio que mais cresce no iFood é isso, e os principais clientes são os bancos brasileiros. Quanto de fintech? A minha plataforma de fintech. Serviço financeiro. De serviço financeiro. Sim, a minha carteira, o meu crédito, o meu capturou um valor que estava payments, tudo. Meus maiores clientes são os bancos brasileiros. Olha que curioso. Olha que loucura. Os bancos brasileiros são os maiores clientes de uma empresa que as pessoas acham que é delivery de comida. Exatamente. Aí a potência do ecossistema. Porque olha que interessante, voltando no teu ponto. Por que isso acontece? Por que eu sou capaz de fazer um produto bom na minha fintech? Porque quando eu tenho que trabalhar para conveniência, eu tenho que ter um outro nível de entrega, porque conveniência é um troço que tem que acontecer em 20 minutos, 30 minutos. Sim. Então é uma outra lógica de quando você fala, posso entregar amanhã, posso fazer amanhã. E aí isso me faz criar um produto que ele é muito diferente. E aí isso me permite fazer desse produto uma nova receita. E aí o que a gente fala muito é assim, você está criando e olhando o seu negócio como um ecossistema em que você vai construir vantagem competitiva com essa inovação a todo tempo. Você faz, para sair alguma coisa, você faz quantas etapas aí de inovação? Como é que você faz esse filtro? É um processo, não é um processo? Ai, cara, eu vou te falar um negócio, eu vou te responder mais, mas eu te dar um dado nisso para você entender. O clube que eu te contei, a gente testou por ano, a gente fez por ano 1000 testes em média, durante 6 anos.
6 anos fazendo 1.000 Em testes métrica por ano. de resultado. As métricas variam muito, então eu vou te contar um pouco como a gente faz. Primeiro, a gente não faz inovação de cima para baixo. Inovação é de baixo para cima. O que tem de cima para baixo? As nossas teses de disrupção, que são coisas que nunca vão se materializar em 1, 2, 3, 4 anos. Isso vem de cima para baixo. E aí a gente tem Apostando um lá na time frente. que está treinando disrupção, coisas que puta, cara, não tem nada a ver com o que você imagina. O restante da inovação, ela vem de baixo para cima. Então as pessoas no iFood, ela tem um mandato. O mandato é: você pode testar o que você quiser, desde que seja de uma forma simples, rápida e porca. Tem que ser porco. Porque senão não é teste. Perfeito não Senão vai. é TCC, trabalho de consultoria, é pedido de cascata, budget, né? cascata. Precisa É de porco, quero ver coisa controle. porca. O que eu quero, quais são as minhas métricas nessa fase que a gente chama de jet ski? Minhas métricas são: me dê o efeito uau. Que métrica é essa? Sei lá que métrica é essa. Cara, olha aqui, olhei aqui. Esse efeitual é o cliente dando valor o ao que ele negócio. estiver tocando, né? Porque às vezes não é o cliente, às vezes é outra coisa. Pode ser interno. Mas ele sendo o cliente cara, você não sabe, olha, quando eu faço neste formato, desse jeito, a retenção do cliente dobra. Exato. A frequência triplica. Exato. Todos os clientes avaliam como 10. Uau! Tem algo aí. Quando isso acontece, a gente transforma isso de um jet ski no que a gente chama de lancha. Aí eu falo, opa, agora é hora de eu sair do porco e começar a ter uma visão. Começar a ter uma lógica de produto em que eu falo como é que eu faço isso se viabilizar. O primeiro olhar dessa fase não é financeiro, ele é escala. O que é o uau? Pode chegar em 20 milhões de pessoas? 30, 40, 50? Porque se for o uau para chegar em 500 mil, não quero, não mexe no meu ponteiro. Se eu saio do uau, passo pela escala, o próximo aí é o econômico. Esse negócio um dia fica de pé, ou ele gera um valor em outra derivada que justifica isso aqui. Se a gente prova isso, aí a gente faz um cheque de 100 milhões de dólares e acelera rapidamente o negócio. Porque quando você trabalha em ecossistema é isso, o dinheiro pode vir de várias frentes. Total. E um pode subsidiar o outro para você reter o cliente. É isso, ali, e é isso que as pessoas não entendem de ecossistema. O ecossistema não é você ter Não 10 empresas juntas. Exatamente. O ecossistema é deixa eu te dar um exemplo que eu acho lindo. Acho isso... A gente fez a aquisição da Decolar há 1 ano atrás, mais ou menos. Ninguém entendeu por quê. O que a gente fez? 1 ano antes, a gente fez um teste com uma outra plataforma. Teste simples e porco, porque era o que dava para fazer. Você não tem acesso a tudo que está na empresa lá, ela não tem acesso a tudo aqui. E o que a gente viu? Um efeito uau. A gente falou, caralho. Só que é o seguinte, esse tipo de negócio, plataforma de venda de hotel e tal, é um negócio que tem um custo para se adquirir um cliente que ele é altíssimo. Por quê? Porque em média as pessoas viajam 2 vezes por ano. É verdade. Então você tem que ficar anunciando o ano inteiro, aí a Ana fala, vou viajar. Aí você olha 5 plataformas e eventualmente você me escolhe. Então é um negócio que o custo de adquirir de cliente é muito alto. Aí o que a gente fez? A gente falou, beleza, então é o seguinte, a gente comprou o Decolar, eu peguei todo esse investimento, trouxe aqui para dentro do iFood. E falei, depois de fazer muito teste, a gente chegou nessa equação. Todo mundo que usa o iFood e não é do clube, ganha 2% de cashback. Todo mundo que é do clube ganha 5% de cashback. Olha o que acontece. Ao longo do tempo, o dinheiro que estava aqui indo pro Google, Instagram, sei lá quem, ele é o mesmo dinheiro Fica dentro. que agora está indo pro usuário do iFood. Total. Porque você é uma plataforma de mídia, né? Isso, exatamente. Exato. Esse usuário do iFood, agora o que ele faz? A cada transação dele, ele fala, Decolar. Ganha uns pontinhos Decolar. O aqui. que eu estou ganhando aqui? Awareness. Aí, em algum momento, ele aperta um botão e fala, quanto será que tem de cashback depois de 6 meses fazendo isso? Aí ele olha lá e fala, R$300. O que eu ganhei? Consideração. Total. Veja que coisa louca. O iFood está ganhando dinheiro com isso? Não. Dinheiro, assim, diretamente? Não. Direta não. Mas tem um efeito na segunda derivada violenta. Exatamente. E para Decolar, olha que interessante, ela não está ganhando o dinheiro propriamente dito, porque o custo para ela é o mesmo. Só que ela ganhou consideração e awareness. Está deixando de gastar numa plataforma com outros. Está né? ficando com isso, com outro nível de valor, que é o cliente falar, vou pesquisar em menos plataformas. Talvez em mais uma, talvez em mais 2, mas não em 5 mais. Isso é ecossistema. E aí você fica dentro e você fica fidelizado e sair. E esse que eu acho que é onde as grandes marcas, né, e a gente trabalha muito isso, o valor das grandes marcas no mundo, quando a gente estuda, são todas no trabalho de ecossistema, no modelo mental de ecossistema. Concordo. E que poucas ainda estão ganhando.
Quer dar um próximo passo de verdade na sua carreira em marketing e branding? Conheça a Assinatura Laje, a comunidade mais completa de aprendizado e networking do mercado. Aprenda com especialistas, pratique com desafios reais e evolua com quem faz. Acesse laje.com.br. E aí tem uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, você está falando de vantagem competitiva, é que você instaura no negócio que a capacidade dessas iniciativas correlacionarem e você conseguir trazer receita de vários lados. E aí você está construindo isso. E de outro lado tem o branding, né? Que eu sei assim, qual é o papel dessa amálgama? Porque eu falo que vantagem competitiva está instalada na casa como corporate strategy e o branding vem como diferenciação. E aí você consegue trazer mais valor para o seu cliente, falar que você é diferente, decolar quando entra no seu ecossistema. Uau, eles são mais diferentes. E aí, como é que é? E aí eu vou fazer uma pergunta bem aberta, que é, você tem uma marca chamada iFood, né? E se você fosse lá atrás, se a gente analisar tecnicamente essa marca, ela tem o i da Apple, né, que é iPhone, então ela tem esse i. Ela tem Food, que ela restringe uma categoria, e ela tem o Sorriso, que é da Amazon. Então, de certa forma, foi uma marca que foi hackeando o que estava acontecendo lá. Você faria diferente hoje? Você vê, e muitas empresas, startups, começam sem pensar no papel do branding, né? Assim, vou só construir vantagem competitiva, mas isso... Eu acho essa pergunta maravilhosa. Eu nunca tinha pensado nela assim, de forma mais organizada, se eu faria diferente. Ela tem um negócio bonito, que é o troço da ingenuidade do empreendedor, né? Ele falar... Eu consigo imaginar assim, as pessoas entrando em algum site de criação de marca que você pagava R$10 por mês e falava, preciso fazer um troço assim. Aí o site foi lá e criou esse troço, entregou, os caras falaram, baixa essa imagem, vamos usar isso aí. Vamos, né? Provavelmente Pensou, né? o raciocínio foi parecido. Sem dúvida alguma, se eu tivesse nascido no mundo de hoje, eu faria diferente. Porque o mundo de hoje, ele me permite ter a sofisticação para enxergar essa discussão no D0. No mundo de 15, 20 anos atrás, 4 moleque em Jundiaí... Não sabiam onde iam chegar. Nem sabiam se tinha dinheiro para poder testar o que eles estavam fazendo. Não existia ecossistema, exemplos que você falava, uau, dá para sonhar com isso. Então, ali acho que é como se falar assim, é tipo um trabalho de faculdade. Foi um trabalho de faculdade que deu certo. Estou exagerando aqui, obviamente. Mas no mundo de hoje, sem dúvida, eu teria mais sofisticação para entender o que você acabou de dizer. Exato. Cuidado estratégico. Porque isso nos Estados Unidos você está na pauta, né? Quando você pega uma Nike, que não se chamava Nike, fala a deusa da vitória, uma Apple que pensa uma maçã, né, mordida, challenge do status quo. Então isso vem inerente. Por isso que você acha que o Brasil tem tanta dificuldade de construir marca? Você acha que isso não está na pauta? Que a gente sabe que a gente é 500, a gente está na 8ª, 10ª economia do planeta, 13ª, temos vantagens competitivas de um país, mas a gente não consegue capturar esse valor na ponta. Não consegue. Por que você acha, você trabalhando aí com... Porque eu acho que a gente é medíocre. Não. Acho. Nesse tema, acho que a gente é. Você acha que... Acho que a gente é medíocre, a gente não tem a sofisticação para entender com essa sofisticação que você traz. O tema branding no Brasil, ele é um tema, na minha opinião, relegado à 10ª prioridade. Ele é um centro de despesa para a maioria das empresas. Ainda é? Ele é, com certeza. Com certeza ele é. Eu enfrento questões constantes de pessoas que olham e falam, por que você gasta isso tudo aí? Porque como você não consegue atribuir, o raciocínio ele fica pragmático, mas o raciocínio pragmático, ele não deveria te permitir ao psicólogo, ele não deveria te permitir fazer meditação, ele não deveria te permitir ter um papo de reflexão com seu filho. A consciência, né? Aumento de consciência. Mas a gente faz isso com marca. E para mim isso é mediocridade. Sim. Né? Ou seja, a gente não tem a sofisticação, a gente não tem a história, a gente já não tem a capacidade de olhar e falar, eu entendo isso aqui num outro plano. Sabe? A gente ainda tem o pé no chão para ter essa discussão. Por isso eu acho que esse é o problema nosso de forma geral. Né? Você pega, por exemplo, o teu ecossistema que você trabalha Brasil discutindo isso. Isso não existia 20 anos atrás. Não. Então, essas marcas que estão aqui hoje, elas são frutos de um Brasil que, gente, o cara entrava naqueles sites para fazer a marca e falava, vamos começar assim. Eu acho que tem um amadurecimento, né? A gente traz muito essa... E entraram os chineses hoje, e aí eu vou falar um pouco do mercado competitivo.
30 anos atrás, eu trago esse exemplo, que a China não trabalhava com branding, porque, enfim, eram marcas, né, chinesas e estatais. E, obviamente, dentro da estratégia do país, né, agora com a briga americana e China, trouxeram. E a gente hoje compete com marcas chinesas. E você está entrando no mercado competitivo com duas marcas que são chinesas, né? Que estão entrando aí em 99 e Kita. Como é que você vê isso? Isso te... Até no Mercado Livre e a Shopee, em termos de... Entrou quase sem a gente notar, né? A gente consome marcas hoje. A minha cabeça está em conseguir fazer minha marca... Olha só que interessante, Ana. Se você olhar no mundo todo, não existe uma única empresa no meu segmento que ela está entre as marcas mais observadas, amadas, entendidas, próximas, em nenhum lugar do mundo. Porque o meu segmento, ele é um segmento que ainda tem um nível de atrito muito alto com a sociedade, em todo o mundo. A única empresa do mundo que conseguiu isso foi o iFood. Então, se você olhar em diferentes rankings, classificações, você vai ver o iFood flutuando por lá. Né? Obviamente, ranking pode ser feito de qualquer jeito, então eu quero só olhar aqui e falar assim, existe o iFood lá. Né? Aparece, está lá. Se ela é primeira, ou segunda, ou terceira, ou quinta, ou décima, não interessa. Ela está lá. Isso não existe em outro lugar do mundo. O que eu quero dizer com isso? Que eu me sinto muito seguro com a nossa jornada de marca. Ela pode sempre ser 10 vezes melhor, mas eu tô na jornada certa. Eu tô chegando lá. Eu consigo transitar, às vezes, no transacional, pro inspiracional, sabe, na promoção, para reputação. Eu tô conseguindo fazer isso ao longo dos anos e indo para outros patamares. Quando eu pego esses rankings e vejo lá a minha proximidade de um Itaú, porra, o Itaú, cara. É o Itaú. Né? Quando eu me vejo lá perto de uma Tramontina, cara, Tramontina é um negócio que vem desde os meus avós, pais, Tramontina, Havaianas. E eu me vejo lá perto, lá próximo, às vezes em cima, às vezes embaixo. Então eu fico muito seguro de que a potência da minha marca, ela hoje gera o valor que eu preciso. Quem entra, ele não vai construir isso em 1 ano, nem 2, nem 3, nem 4. Eu não sei o quanto você acompanhou isso, mas recentemente uma dessas empresas fez uma demissão em massa. Eu vi, não vi. E mandou as pessoas, e as palavras trocadas ali me tratando como escravo, isso e aquilo. Então, qual é o valor do dinheiro gasto com marca quando isso acontece? Nenhum. Para mim é dinheiro jogado na fogueira. Rasgar dinheiro. Na fogueira. Total. Então eu sinto a minha marca como algo muito importante num momento como esse, de aumento de competição. E me sinto muito seguro da jornada. E você tem uma fala que eu acho que é bastante interessante, que a gente trabalha muito, né, assim, com impacto do produto, conveniência, vocês entregam incrivelmente bem. Essa geração de identificação da marca com brasilidade, que eu acho que vocês estão trabalhando, e o impacto de propósito. Vocês estão fazendo muitas ações que trabalham nesses 3 níveis, que é onde a construção de valor existe. Me conta um pouco como é que é isso, é intencional? Vocês fizeram agora um projeto super interessante, né? Cara, eu sou um cara muito transparente. Então lá dentro do iFood eu entro lá e falo assim, gente, esse aqui é o nosso propósito. Esse propósito não serve para ninguém. Todo mundo aqui precisa traduzir esse propósito no que é para você isso. Então esse é um primeiro ponto importante. O que eu quero dizer com isso, Ana? As empresas às vezes ficam tentando enfiar água lá abaixo para 10 mil pessoas um troço, que você nunca vai saber se as pessoas estão aceitando ou não. Via de regra elas não vão aceitar porque não funciona assim a vida. Lá a gente trata diferente, a gente fala, gente, esse é o nosso propósito e ele precisa ter um significado, alimentar o futuro do mundo. E ele precisa ter um significado para cada pessoa. Talvez o seu seja, cara, eu sou uma pessoa que quer impactar a sociedade. Talvez para outra pessoa seja, eu preciso ganhar dinheiro porque minha família precisa disso. Talvez para outra pessoa seja, cara, eu sempre quis ver a tecnologia acontecendo no Brasil. Escolha o seu propósito a partir desse mote. Desse diretriz. E aí o que a gente faz na sequência é entender com as pessoas como isso está ressoando. E a gente vai entendendo, portanto, qual que é um propósito maior que coincidentemente aconteceu naquele grupo de 8 mil pessoas. Então, para nós, educação, por exemplo, apareceu com muita força. E é um tema que a gente passou há 4 anos atrás, passar a fazer um trabalho muito intencional. Por quê? Intencional é uma boa palavra. Né? Muito. Então, olha que interessante. Ele não é fruto
de uma pessoa que fala, quero fazer disso o mote da empresa. Não, 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 não. É da empresa, das pessoas, da empresa, daquele organismo vivo, para a nossa intenção, para gerar o impacto que a gente quer. O que isso faz? Isso faz com que essa discussão, ela não vire uma discussão de, o pessoal ali do impacto, que a turma ali de não sei o quê. Cara, um dos principais programas que a gente tem é o da formação de entregadores no ensino médio. É muito legal. O iFood é a empresa que mais forma no ensino médio no Brasil. É incrível. Não é nem só a empresa, é a empresa, entidade, ONG, qualquer coisa que forma no ensino médio depois da idade do ensino médio, até os 18 anos ali. Cara que saiu... A gente chama isso no Brasil de enseja, existe um nome para isso. Cara, a formatura, você não acredita. As pessoas do iFood vão pra formatura. E é um troço assim, e é orgânico. Ninguém é obrigado a ir lá. Sim. As famílias dos entregadores vão, os entregadores vão, eles encontram as pessoas, falam, você não sei quem é do iFood? Cara, posso te dar um abraço? Cara, eu tenho cenas assim de um entregador que pega, eu te conto 1000 histórias, que pega o celular, liga pra esposa, faz um FaceTime e fala, amor, conta pra ele onde a gente tá chegando. E ela fala, a gente começou de bicicleta, agora a gente comprou uma moto, a gente comprou um carrinho e a gente começou essa semana a reforma da nossa casa. Onde a educação entra aqui? A educação entra para poder fazer a pessoa destravar e ela entender que ela sempre pode continuar evoluindo. Se ela buscar conhecimento. E aí impacta o mindset. Exato. Então, para mim, o entregador, ele é um brasileiro que precisa sonhar em crescer. Dentro da minha plataforma ou fora da minha plataforma. Cara, aí ninguém questiona isso. O questiona que eu digo assim, do tipo, isso é mais um projeto, bota R$1 milhão ali, é um projeto. Não. E eu tô falando, cara, de hoje 70% dos entregadores do iFood já tem ensino médio. Isso... Procura no IBGE esses números. E volta até a tua camiseta, né, iFood, né, o iFood pago, marketplace e ecossistema. Ecossistema. Quando você se enxerga com o ecossistema, foi aquele caso da Nike na década de 70, né, que fazia trabalho escravo, foi acusada e tal. E ela falou, não, a fábrica não é minha. Não. Ele falou, não, você é responsável pelo ecossistema. Total. Então, na verdade, você está assumindo, isso é uma postura de ecossistema também. Total, sem dúvida alguma. Você hoje mexe o PIB brasileiro, né? 0,6% do PIB passa pelo iFood. Então, isso mostra a potência que esse negócio... E o que é esse mindset de evolução que você está trazendo aqui? Qual o segredo desse mindset? Você falou de educação agora. Eu acho isso a gente poderia ficar umas 3 horas discutindo aqui, mas eu vou tentar ser curto. Cara, eu não nego a realidade de como a humanidade chegou até aqui. Olha que interessante. Se você ler a Bíblia, você vai olhar lá e ver que a Bíblia fala sobre inveja. Mais de 2000 anos depois, a gente está aqui discutindo inveja até hoje. Se você olhar para a Bíblia está falando sobre não cobiçar a mulher do próximo, sobre o sentido de você ter respeito, etc. Nós estamos falando desse tema até hoje. Então, o que eu quero dizer? O ser humano, ele é um ser muito pouco mutável. Muito. A gente muda as próximas derivadas, mas os elementos fundamentais, eles estão presentes. Leia a Bíblia e tente olhar para a sociedade hoje. E é difícil mudar, né? É muito louco. Quando eu aceito isso, o que eu faço? Eu olho para os ciclos de progresso. Quando você olha para os ciclos de progresso ao longo da história, é muito claro como eles se dão. É muito claro como um frenzy começa, é muito claro como uma bolha se forma, como existe um turning point, existe um processo de maturidade, de sinergia, de maturidade. Esses ciclos vão se repetindo. Eu consigo narrar isso, e não sou eu que narro. Sim. A academia já narrou e esse assunto é indiscutível. Quando você estuda isso e tenta entender como as empresas são capazes de sobreviver de um ciclo para o outro, é muito claro como você tem que ser. E a gente poderia falar sobre isso. A forma de resumir isso é falar sobre ambidestria corporativa. O professor Charles O'Reilly de Stanford é o papa disso. Um cara muito próximo da gente, aliás. É muito. Então, quando você fala assim, Diego, por que então que você contrata com um passo a mais de alguém validando o seu jeitão de ser, e é essa pessoa que tem, e você ainda depois fala com a pessoa? Porque eu preciso do mindset na empresa. Porque o ser humano não muda fácil. Então não adianta eu trazer o mais inteligente. Eu tenho que trazer o mais inteligente que entende isso, entende ciclo, entende velocidade. Quando você traz o mais inteligente que não entende, ele fala, essa empresa é meio confusa, é meio bagunçada, é meio isso, é meio aquilo. E ele não entende que nesse próximo ciclo, por exemplo,
as atividades onde você coloca esforço mudam muito. E por isso você precisa mudar a empresa agora. E isso você faz de forma caótica. Você não faz, você acha que você contrata uma consultoria, ela vem e fala, deixa eu te mostrar como é que vai ser o mundo, é só seguir meu playbook aqui. Não existe isso. Aliás, no iFood é proibido contratar consultoria para isso. Consultoria de estratégia. Proibido mesmo. Tem que Proibido. ser lá de dentro. A inteligência tem que vir de dentro. A cultura tem que ser capaz de formar pessoas que debatem isso. Né? Então, essa cabeça de progresso, ela vem pelo entendimento de como o mundo funciona. Sim, sim. Não é o que eu acho, o mundo funciona assim, cara. Sempre foi, né? Sempre. Foi. E aí você precisa navegar, você precisa dizer assim, ó, agora é o momento de crescimento. Não, agora é o momento de rentabilização. Agora é o momento de inovar mais. Não, agora é o momento de você apostar mais no seu core. São ciclos. Sim. Se você não tem essa ambidestria de navegar nesses ciclos, nessas ondas, você perde a capacidade de perpetuar. Você pode até se sustentar por um tempo, porque você veio grande, você chegou grande, certo? Então é como um time de futebol muito rico, que tem um elenco, que vai mantendo o elenco, ele vai ficando mais velho, e aí ele perde a capacidade de performar, Sim. e um belo dia... É Ficou por velho, isso, caiu. por isso que no esporte elencos são renovados. Times campeões mudam seus elencos. Muda o tempo. Você trabalha com o Flamengo. Você viu o Flamengo campeão do ano passado, foi lá e contratou mais 5, mandou 5 embora. Sim, Trocou o tirou técnico agora. Certo ou errado, certo o ponto ou é, errado, você precisa se adaptar para constantemente estar passando pelos ciclos. E isso, assim, você está falando, a gente falou de cultura com conflito, que eu acho conflito uma coisa que é uma palavra que o brasileiro não gosta muito, mas é muito importante, né? Importantíssimo. É importantíssimo. Então, como é que essa cultura de conflito, de falar que eu não sei tudo, eu vou aprender, eu vou botar no muito bom. jogo, você não acha que isso está faltando nesse lugar da Falta. cultura Mas brasileira? O brasileiro não tem isso. Hein? Nós não temos isso Nós no não Brasil, temos, não é. existe. Eu vou... Se sente ameaçado, né? Eu vou te dizer como é que eu explico isso dentro do iFood para as pessoas. Eu sempre falo assim, gente, quando eu começo essa explicação, antes de chegar a qualquer conclusão, ouça até o fim, porque ela começa estranha. Estava falando sobre ontem com 40 pessoas lá sobre isso. Eu falei para as pessoas assim, pensem como é o sexo para você. O sexo é uma relação íntima, carinhosa, ela abre sua intimidade, né? E você acessa a intimidade da outra pessoa. Ela tem uma relação direta com o fato de você fazer algo com alguém e construir algo ao longo do tempo. Ela é fisiologicamente importante, psicologicamente importante. Então, podemos reconhecer que sexo é muito importante? Sim. Podemos. Aí eu falo para as pessoas e peço para elas não me responderem, porque eu não me interessa a resposta. Mas eu falo, quantas vezes você sentou com o seu parceiro ou com a sua parceira para falar sobre sexo? Para falar, eu gosto de tal coisa, você pode fazer esse esforço por mim? Do que você gosta? O que eu não te agrado? Ah, isso aqui eu acho que eu posso... Não, isso aqui para mim é um tabu. E assim você... Porque veja, se você tem a chance de ter essa conversa, você tem a chance de ter todos aqueles benefícios. Então, olha que louco. Você faz sexo com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que você namora, com uma pessoa que você casa, mas você não consegue conversar. É, impressionante. Então, a gente não sabe conversar no Brasil. Não sabe conversar. Lá dentro do iFood, mundo, né? Talvez no mundo. Acho que tem alguns países que a cultura é um pouco mais... a Traz cultura o conflito finlandesa, pra por mesa. exemplo, ela é muito mais aberta, alemã e por aí vai. Lá dentro do iFood a gente chama isso de conflito produtivo. E a gente estimula demais as pessoas. É muito importante. E a gente se estimula. É difícil, eu não acho que eu sou perfeito nisso lá. O que a gente faz é constantemente estar trabalhando nisso e falando. Essa conversa ontem, por exemplo, era com 40 líderes, explicando isso. E dizendo, gente, deixa eu explicar para vocês. E aí você precisa vir de um lugar de vulnerabilidade. Deixa eu explicar, contar para vocês situações em que eu tive um conflito e que me fez entender que eu estava errado. E isso foi muito bom para o iFood. E aí eu conto isso para mostrar para as pessoas, o conflito não é fraqueza, Não. o conflito é construção de conhecimento, Tá aí, é clareza. tá aí talvez uma reflexão sobre o feminicídio no Brasil, né? Com certeza absoluta. Porque o feminicídio do Brasil é esse lugar, né? Total. Não tem conversa, Zero. Eu convido ela para casar, ela não quer, eu bato, né? É um problema bem trágico Total. da nossa cultura e a gente precisa endereçar ele. E aí, entrando um pouco na cultura e no ser humano e nessas redes sociais, AI, você falou aí que você estava com um time de 80, hoje você tem um time de 8. Como é que você está vendo esse impacto do mundo? A gente está num momento muito que a humanidade está fragilizada, tem muitos conflitos, tem muitas dificuldades da gente enxergar o futuro. Como é que você enxerga isso? Eu sou super otimista. Olha só, eu reconheço tudo que você falou. Mas você acha que era diferente durante a Primeira Guerra Mundial?
era diferente na Segunda Guerra Mundial, era diferente quando as pessoas precisavam acordar e caçar para comer, senão elas morriam de fome. É assim. Essa é a humanidade. Essa é a humanidade. Essa é a Óbvio que eu adoraria que não fosse assim, pelo amor de Deus. Eu não sou a favor de ter gente morrendo numa guerra, pelo amor de Deus, óbvio. Mas ela é assim. Por que eu sou otimista? Porque, de novo, aí você volta na Bíblia, estuda isso tudo, vê o ser humano se comportando. você tem que... O ser humano tem uma capacidade de mover o pêndulo. Por um lado, que às vezes é bom. Por um lado, que às vezes é ruim. Ele tem essa capacidade. Sim. A sociedade tem essa capacidade. Tem poder, né? Ela tem poder. Ela ultrapassa o limite, mas ela entende em algum momento e volta para esse limite. É doloroso? É chato? Eu gostaria que não fosse assim? Gostaria. Mas a realidade nua e crua, Ana, é o seguinte. Você pega uma foto dos últimos 250 anos. Constantemente, mortalidade infantil cai. Sim. Constantemente a educação sobe. Constantemente a fome cai. Constantemente a renda sobe. Constantemente o nível de pobreza cai. Então, peraí. O que você está me dizendo o que a gente está vivendo agora, a gente vai sempre vivendo. Sim. E o progresso sempre foi positivo, né? Positivo na média. Na ainda média, que você tenha, obviamente, sim. Então eu sou otimista. Sim. Isso não quer dizer que eu não tenha angústias, eu tenho um monte de angústias. Sim. O que eu acho que é IA? IA é nada mais do que foi tudo. Gente, quando a primeira Revolução Industrial aconteceu, você tinha milhares de pessoas trabalhando numa fábrica. Sim. Um belo dia chega um tear mecânico. Só que, peraí, qual foi o efeito da primeira Revolução Industrial? No século XVIII, as pessoas não compravam roupa via de regra. Elas faziam em casa. Sim. As pessoas não conseguiam fazer uma roupa decente, adequada para um frio, para um calor, porque elas que tinham que fazer. O que acontece com o preço da roupa com a primeira Revolução Industrial? Despenca. 50 anos depois, 70% das pessoas numa cidade comprando roupa, uma roupa mais adequada. Sim. Então, o que vai acontecer com o IA? A mesma coisa. Né? Eu brinco. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, você tinha uma pessoa que tinha que pilotar um avião e ficar olhando. Aí você tem agora um GPS. Sim. Não. O que aconteceu com o nível de desastres aéreos do mundo? Reduziu. Mas aquela pessoa perdeu o emprego dela. Ótimo. Mas na hora que eu reduzo o desastre aéreo, eu sou mais eficiente, sobra mais dinheiro, eu invisto numa próxima coisa que eu emprego uma pessoa lá. Então, é óbvio que vão ter movimentos que vão ser dolorosos. Eu acho que a gente, como sociedade, o Estado, precisa se preocupar com isso e tentar atenuar isso ao máximo. Atenuar não quer dizer reduzir, porque vem uma prosperidade por aí, muito grande. A crise traz prosperidade. Com certeza. Eu acho. Vem muita prosperidade por aí. Ana, olha só. Prosperidade com valores novos, isso que a gente está discutindo. Vem, cara, deixa eu te dar um exemplo. Ó, nessa minha ida com o Google, cara, foi um negócio maravilhoso, assim. A gente ficou alguns dias juntos, 50 líderes globais, pessoas assim que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse diferentes indústrias? Não. Empresa tinha meia dúzia. Tava lá Condoleezza Rice, secretário de Estado americano. Tava lá 3 prêmios Nobel. Tava lá Walter Isaacson, que escreveu o livro do Elon Musk, do Steve Jobs, etc. Essa galera tava lá, mas não para ter palestra. Nós estávamos juntos, vendo e discutindo. Foi um negócio maravilhoso. Uma das pessoas que estavam presentes lá é a prêmio Nobel que criou a tecnologia do CRISPR, que é de edição de gene. Sim. Então ela estava contando, ela falou, gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Hoje, eu já faço uma intervenção de uma criança ainda na barriga de uma mãe, vejo o gene da diabetes, tiro, e não é que essa pessoa vai ser tratada e vai dar certo. Ela não terá diabetes. Isso está dado. Por que isso não está mainstream ainda? Por uma razão simples, porque você precisa esperar tempo, ver efeito, causa, consequência, etc. Essa tecnologia está dada. Então, Ana, olha só, isso só é capaz, dentre outras coisas, por causa de inteligência artificial. Sim. Pela capacidade de processar a informação e chegar a algumas conclusões. Não há dúvida. Cara, olha que loucura. É uma loucura. Como é que você olha para isso e fala que não é prosperidade? Tem um filho, né? Ou é diabético, crônico, é uma doença. Maluco. Aí olha que lindo isso. Na hora que eu resolvo problemas assim, eu começo a trazer volume de doenças para um patamar. O que eu faço com o sistema de saúde? Eu tiro a pressão dele. Eu tenho a chance de melhorar o sistema de saúde para quem ainda precisa acessar. O que eu faço com o orçamento que eu gasto com saúde? Em algum momento ele reduz. Eu pego esse dinheiro e levo para outro lugar. A previdência dos longevos. Que seja. Mas olha que lindo isso, cara. Como é que eu não vejo prosperidade nisso? Agora, Diego, no meio desse caminho vai ser...
o Diego tá falando numa posição de quem tá super tranquilo. Eu não tô, porque meus filhos vão ter que fazer algo que eu nem sei ainda como prepará-los. Sim, Eu vivo minhas angústias também. sim. Não há dúvida. E a gente, como sociedade, Angústia nós precisamos resolver é isso. o motor do conflito. Exatamente. Esse conflito é bom, a gente tem que abraçar elas. O que você diria para um líder hoje? Você trabalha muito com empreendedores, você foi um empreendedor e hoje, olhando, ou um CEO, você acha que tem muita diferença entre um CEO de uma grande empresa e um empreendedor? Pra caralho. Pode falar palavrão aqui? Porra, Puta que pariu. qual é a... Pô, Ana, assim, deixa eu tirar o cargo e o tamanho da empresa. Existe uma diferença, eu não me vejo como um executivo. Existe uma diferença entre um executivo e um empreendedor. E a diferença, ela é crucialmente a sua intenção clara de construção e progresso. Não é de gestão. Eu me vejo como um cara que quer recriar as coisas. Eu me vejo como um cara que quer incomodar as coisas. Eu me vejo como um cara que tem essa intenção. Eu preciso também fazer gestão. Sim. Senão a empresa não fica grande, a empresa não prospera, não se organiza, etc. Então, a diferença para mim é exatamente essa. O Brasil, ele não tem historicamente uma formação de empreendedores. Não confunda isso com comerciantes. Exato, não há dúvida. O comerciante é o comerciante, mas é um cara que, ele, infelizmente, pelas condições nossas, ele não se permite a dizer, cara, eu posso ter 500 lojas, ou 10 vezes 1000 vendas a Que mais. tem até bastante, a gente que trabalha agora com mais empresas no Brasil, tem muito empreendedor, founder, que tem empresas de bilhão, Tenho certeza. mas que eles não são muito reconhecidos. Eles na não são cultura, reconhecidos, não são assim, e reconhecidos. tem muito no absoluto, mas no relativo, Sim, ele é pequeno. ele é pequeno. O que a gente tem mais é São muito executivo. familiares, São né? ótimos executivos, mas, cara, tem uma diferença muito grande. Eu não quero a minha empresa crescendo 5, 10% por ano. Eu não quero a minha empresa empregando meia dúzia de pessoas. Eu não quero a minha empresa gerando renda para meia dúzia de entregadores. Eu quero fazer o máximo que é possível no universo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E você acha que a água brasileira, quando eu digo água, a cultura brasileira, nos incita, nos dá esse mindset de conquistar o mundo? Muito. Não, peraí, deixa eu separar. É, Eu acho que a gente tem o mindset, ainda não de conquistar o mundo. É. A gente é capaz de ter a criatividade, a resiliência, a necessidade e etc. para fazer isso tudo. Mas nossa cabeça é uma cabeça muito local ainda. é. A gente ainda está aprendendo a ser global. A gente está muito no primeiro Muito passinho. aprendendo, né? Você vê, marca é um exemplo. O Brasil tem umas puta empresas. E quais são as nossas reais marcas globais? Tem uma nas 500 só, que é Itaú. É isso. O resto é muito Mas é pouco. pouco. É Nós muito somos a pouco. 10ª Não, economia do muito mundo, 9ª pouco. economia do mundo. Tinha Não. que ter lá uma meia dúzia, gente. No mínimo. Eu tenho que estar lá. Eu falo para as pessoas, assim, se a Tem gente que não tá estiver lá. lá em 5, 10 anos, a gente falhou, vamos ter que trabalhar o dobro. Tem que estar, porque esse é valor do Claro, intangível sem dúvida. Então, orquestrando. o que eu acho, inclusive, assim, eu acho que o Brasil, vou conectar essa discussão sua com a discussão anterior de IA. Existe uma mudança violenta que está chegando, Ana, que é o seguinte. O mundo reconheceu nos últimos 50 anos a capacidade de resolver problemas complexos matemáticos como forma de prêmio. Se você é capaz de fazer isso, você ganha um prêmio. Você pega as grandes empresas hoje, elas são frutos disso no mundo, né? Ou seja, uma empresa que consegue fazer um cálculo diferente e chegar num certo resultado de engenharia, uma empresa que consegue fazer algo diferente e chega num certo resultado químico, etc. Pensa assim, com a inteligência artificial, a capacidade de realizar esses mesmos cálculos, ela não é mais do ser humano. A máquina faz isso muito mais rápido. E está disponível. É muito simples. É só você pegar todos os resultados de testes que os modelos de LLM estão fazendo, eles estão batendo o ser humano em todos os resultados. Então, é natural pensar que entre 3 e 5 anos, boa parte do trabalho cognitivo de resolução de complexidades matemáticas vai estar dentro de um sistema. Sim. O que fica para fora? Capacidade de mobilização, capacidade de congregação, Criatividade. capacidade de criar, entre outras coisas. Que está muito ligado a quem? A quem sofre. A dor. A dor. A tensão. Por isso que a gente fala muito da dor. Isso. Olha que loucura. Quando você olha para a favela sob essa ótica, talvez você fale, cara, talvez algumas pessoas na favela vão poder ter oportunidades que antes não tinha. Sim, com certeza. Olha que louco pensar um troço desse. Mas então você está me dizendo que talvez o garoto que foi para a USP ou para a UFRJ, aprendeu a fazer um monte de cálculo, ele talvez tenha um pouco mais de dificuldade no mercado de trabalho daqui a pouco? A resposta é possível que isso seja a realidade. Muito louco. Porque o cálculo tá lá, cara. É uma mudança de paradigma
Total, né? Você hoje, olhando você com 22 anos, o que você falaria para ele? Ah, cara, eu teria ido muito mais a festas. Você era CDF, é isso? Eu trabalhei muito, desde É. sempre. Você Sempre gosta gostei de de trabalhar. trabalhar. Gosto, mas eu também gosto de me O trabalho está lá divertir. no seu sábado, do seu avô, né? Exato. A gente sabe de onde vem. Mas eu gosto de me divertir também. Não, mas eu falaria isso mesmo, mas eu acho que eu teria começado a ler mais cedo. Eu leio bastante hoje, mas eu deveria ter começado mais cedo. Do tipo, se eu tivesse começado muito antes, eu teria muito mais conhecimento, talvez eu já teria um pouco mais de sabedoria, talvez eu conseguisse já enxergar algumas coisas que hoje eu ainda não consigo enxergar. Eu teria feito isso. Você é um cara curioso, né? Você está sempre buscando. Não Cara, para. é muito ruim ser o dono da verdade, né? Eu vou te falar um Não, negócio. é péssimo. Ontem, aquela mesma reunião que eu te falei que eu fiz com umas 40 pessoas, em um certo momento as pessoas ficaram me perguntando assim, mas e aí você fez o quê? Como é que não sei o quê? E aí eu fiquei dando resposta. Quando eu saí dali, eu tive um sentimento ruim. Eu falei, porra, eu tô falando aqui como se eu soubesse a resposta para as coisas. E talvez essa foi a minha experiência. Essa não é a resposta para as coisas. Sim. Eu confesso que eu saí sentindo mal. E saí exatamente por isso, porque o lance não é saber a resposta, o lance é esse papo Fazer de pensar, reflexão, né? É, total. Só sei que nada sei. É. Né? Para finalizar, qual o seu maior impacto que você gostaria de deixar no mundo? Você já está numa jornada aí de impacto muito alto, muito grande, mas o que faz esse teu Cara, coração bater forte? Eu queria muito poder entrar dentro da elite brasileira para mudar a cabeça da elite brasileira. A gente precisa de um projeto de país, a gente precisa de um projeto de sociedade, a gente precisa daquela elite que pensou a Semana da Arte Moderna, precisa da elite que pensou a industrialização brasileira quando só se fazia café e cana-de-açúcar aqui. A gente precisa da elite brasileira que, cara, construiu um sistema financeiro à prova de inflação a 1000% ao ano. Cara, qual é o projeto para nós? O que a elite brasileira está nos dando de projeto? Tá faltando projeto, cara. Tá faltando projeto. Quando eu falo que eu quero entrar lá, terceiriza pro governo. eu não quero ser parte da elite num sentido social, não é nesse sentido, mas a grandeza minha, do iFood, essa grandeza, ela tá me dando essa chance de falar com pessoas, de acessar pessoas. Só que precisa ser mais 1000 vezes maior, porque, cara, a gente precisa. E eu não tô falando de política. Não. Eu não quero decidir o presidente do Brasil. Também acho. Eu tô super ok em ser direita, esquerda, para um lado, pro outro. A gente faz parte, gente, pelo amor de Deus. Olha para todos os países do mundo, todos fazem isso, faz parte. Total, faz parte. Mas a gente precisa influenciar, cara. Nós não temos um projeto de filantropia. Não tem projeto de filantropia. De impacto, né? Cara, nós precisamos ter um projeto nacional, as pessoas precisam entender isso. Ninguém quer um país win-lose, todo mundo quer um país. Total. Então, assim, eu ficaria muito, 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 muito feliz se em algum estágio da minha vida eu olhasse e falasse, pô, que legal, eu tenho a chance de influenciar pessoas que influenciam um projeto de país, que começaram um projeto de país, que estão lutando por isso, que estão usando do seu poder, que foi passado eventualmente de geração para geração para fazer isso. Né? Você vê o que aconteceu no caso do Banco Master? As pessoas estão perdendo o tempo delas fazendo essas coisas assim. Tipo, a gente tem que sair dessa. Melhor, né? Temos muito que aprender. Muito melhor, muito melhor. E aí aprender com os erros. Acho que o Brasil aprende pouco com erro. Né? A gente precisa, eu diria que a gente precisa sonhar. Tá faltando sonho, porque aí do sonho você tem um projeto, e do projeto você precisa sonhar, cara. O que a gente quer disso aqui, sabe? Sonhar. Ambição grande. Olha que louco. Uma coisa idiota que eu vou falar aqui, mas a gente fala do turismo brasileiro ser tão pequenininho perto do que a gente sabe que tem. Desde que eu nasci, desde que você nasceu, desde que todo mundo nasceu. Estamos melhorando, batemos recordes esse ano. Cara, a gente está melhorando, mas ainda você fala, é um projeto ou é um plano que deu certo aqui, um plano que deu certo? Não é um projeto de país. Você vê, quando você fala de turismo, você deveria discutir segurança. Quando você fala de turismo, você deveria falar de capacitação de base. Quando você fala de turismo, você deveria falar de infraestrutura. Sim. Mas onde é que eu acho que está o problema do Brasil, Ana? A gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. É tipo os ODS da ONU. 13 ODS, acho que são 13, né? 13 ODS. 17. 17? 17 ODS. Uau! Adoraria resolver 17. Em sã consciência, a gente aprende e propaga em todas as empresas do mundo que você não consegue resolver 17 problemas grandes. Você resolve 2, 4. Sabe? E a gente está aqui tentando resolver 300 coisas. O que a gente quer resolver? É a educação? É a segurança? É a saúde?
Nós precisamos ter, e aí volta para o conflito produtivo. É a coragem de falar, Ana, nós vamos resolver esses 2. E esses outros 3, Diego? Só na próxima geração. Mas, Diego, aí é o que a gente chama de estratégia. Estratégia é a capacidade de falar sim e não. É isso aí? E se você trabalha só no tático, a estratégia não vem, aí você perde. É isso aí. Muito bom. Papo Já incrível. acabou? Já acabou, deu 1h30 aqui, ó. Caralho. 64. Vai rápido, né? É impressionante. Por isso que eu falei, gente, tem pergunta aqui até dizer chega. Mas eu acho que a gente passou por todas. Vamos continuar esse papo no Faz e Fala. Valeu. É muito bom estar aqui, um cara que abre a cabeça de todo mundo para negócios, para a vida. Eu acho que é muito legal. Obrigado. Sou apaixonado pela sua cabeça, apaixonado pela sua atitude, apaixonado por você sabe disso. Obrigado pelo convite. Obrigado a você pela parceria disso aí. Eu sou Ana Couto e estou aqui para te fazer um convite, abrindo os bastidores do Faz e Fala no nosso podcast. A sua marca que acredita em brasilidade como força de valor e impacto, o seu lugar aqui com a gente. O Faz e Fala é mais que um podcast, é mais que um festival, é um movimento que conecta brasilidade com marcas, cultura, negócio e inovação. Quer conhecer mais essa jornada ou quer fazer parte apoiando esse movimento? Vem ser parceiro ou patrocinador. Fale com a gente, escaneie esse QR Code e entre em contato. Vem ser e vem fazer o Faz e Fala. Juntos estamos mais fortes.